seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui eu vou contar um pouquinho da minha história e como ela se associa à minha preparação para chegar aqui e poder apresentar para o seu filho, né, trabalhar com o seu filho, essas competências aqui do 5X, que você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. E tem vídeos que falam do sistema. Aqui eu vou falar da minha vida associada aos princípios que me capacitaram, né, para poder oferecer para você isso através da escola do seu filho, ou da empresa onde você trabalha para os jovens lá, né, ou através até da aula de educação física lá da escola onde teu filho estuda. Mas tudo começou em 1985, né, eu fui um missionário da minha igreja, eu era uma pessoa extremamente tímida, e nessa época aí eu cheguei a dar até 40 palestras numa única semana. Dá para um tímido deixar de ser tímido com isso, né? Foram 2 anos de serviço voluntário, trabalhei lá em Fortaleza, Salvador, Aracaju, Recife, lá no Nordeste, não nessas áreas nobres aí, né? Nas áreas turísticas, mas com certeza isso aí foi um início muito importante da minha construção de conhecimento sobre princípios corretos e sobre o legado, né? Eu já estava ali servindo, aprendendo sobre como contribuir com a vida das pessoas e agregar valor para a vida delas. E foi uma experiência muito legal, tá bom? Em 1989 eu comecei minha carreira de esposo, depois pai e avô. E aí a Rosimar, né, nos casamos e construímos essa família aí. Então, primeiro na setinha amarela ali, tem os 3 filhos embaixo pequenos. Agora, na amarela, eles estão já médio, tamanho médio, né? E aí depois entrou para a família o Tiago e depois a Nay, né? Com a Bárbara e o Gabriel, e agora nós temos os 2 casados que produziram, então, agora esse aumento na família, com o Ben aqui embaixo, primeiro com o Pietro lá em cima, né? Setinha azul, depois com o Ben e com a Helena. E aí na setinha amarela, a última aí, eu, a esposa e as 3 maravilhas aqui da vida que são deliciosas, nossos deliciosos netos, tá bom? Outra coisa importante para mim, a preparação, né, já que nós trabalhamos saúde física dentro do 5X, eu sou formado em educação física, eu comecei a faculdade em 1984, eu parei para fazer aquele serviço voluntário que eu mencionei em 85, mas eu concluí depois a faculdade, e ao longo da minha vida eu trabalhei em 3 multinacionais que trabalham na área de nutrição, vendem produtos nutricionais, e para isso eu tive que participar de muitos treinamentos, estudei bastante, fiz até um período, né, eu sou formado na Universidade Federal, eu voltei à universidade, fiz um período lá na área de nutrição, com o pessoal da enfermagem, foi uma experiência bem legal como ouvinte, né? Então eu aprendi bastante a respeito de saúde, de cuidar do corpo, dessas questões, além da parte de atividade física, que é da minha formação. Em 2008, aí começa a minha capacitação para metodologia, né? Eu me tornei escoteiro, como adulto, nunca fui escoteiro como jovem, né? Mas chefe escoteiro. E aí, nessa foto, estou eu, chefe Haroldo, chefe Evana. Chefe Haroldo foi o primeiro chefe escoteiro aqui no estado do Espírito Santo a receber o distintivo de Velho Lobo. Então, Velho Lobo é um chefe escoteiro que serviu ao movimento escoteiro por 50 anos. Não é pouca coisa não, ele foi o primeiro a receber. Já temos outros que têm esse distintivo, né? Velho Lobo, mas chefe Haroldo foi o primeiro. E aí começou a minha vivência no movimento escoteiro, que foi fantástica. Essa é uma atividade, a minha formação no movimento é um processo de formação, né? Que para chegar no nível avançado, a minha levou 5 anos, e eu fiz a formação para o ramo escoteiro. Então o movimento escoteiro tem 4 ramos, né, principais, que é o lobinho, o escoteiro, o sênior, e aqui depois de adulto o pioneiro. Então são esses 3 como jovens e um, né, como adulto. Mas eu sou chefe escoteiro, que é dessa fase aí, dos 11 aos 14, a minha formação, né? E aí o grupo, a maioria aí escoteiros, pelo uniforme são escoteiros, alguns sêniors com eles ali, mas eu também fui chefe de lobinho, que foi uma experiência muito legal, tem uma dinâmica diferente, mas eu adoro, né, trabalhar com lobinhos. Isso aí, inclusive, os lobinhos estão passando, é uma corda, né, não sei se dá para ver bem, que a gente chama falsa baiana, é uma técnica escoteira para atravessar um rio, né? Então a gente amarra uma corda embaixo, uma corda em cima, e os meninos, ou a gente também, né, passa ali naquela corda para poder atravessar o rio, é o que eles estão fazendo aí. Isso o vencimento de uma barreira muito grande. Os lobinhos normalmente têm muito medo, né? Então, para eles conseguirem, tem até uma que está com a cara ali de medo, né? E alguns que já são mais perturbados, eles balançam a corda. É uma grande vitória, você conseguir atravessar um rio por cima de uma corda. Pensa aí se você faria isso com tranquilidade, pelo menos na primeira vez, né? Depois você vê que é tranquilo, eu também passei por essa corda aí, e é bem tranquilo, tá bom? Isso aí já é o grupo mais velho, os pioneiros, aí é um acampamento que a gente fez aqui em Buenos Aires, que é uma
um bairro aqui de Guarapari, né, do Espírito Santo, e essa torre aí que eles construíram se chama de Pioneiria. Essa torre é uma torre de vigia, né? Então à noite é uma opção também, que melhor na verdade quando você vai vigiar um acampamento, sempre tem alguém acordado no acampamento escoteiro durante a noite, né? A gente vai revezando. É melhor você ficar escondido, a técnica é ficar na sombra, né? Mas a torre tem talvez essa ideia aí, né? E os jovens usaram isso aí também para fazer parte de cuidar do acampamento, né? É uma torre de vigia. Tem uma outra atividade que a gente fez, uma outra pioneiria, a gente ia almoçar, então nós construímos uma mesa com bambu para poder almoçar. Eu também fui formador da região escoteira por vários anos, né? Ou seja, além de ser um aluno e um chefe escoteiro, eu também ensinava outros chefes escoteiros. Isso também foi uma experiência muito interessante, porque, por exemplo, eu aprendi o conceito de andragogia, que não é o caso aqui para o 5X, mas andragogia é a maneira que o adulto aprende, pedagogia do jovem, adulto, andragogia. Eu aprendi no movimento escoteiro, então o embasamento teórico do movimento é muito forte. E isso faz parte da nossa formação escoteira, então a gente aprende muita coisa distinta. É uma brincadeira, né? Eu estou dando uma de psicanalista aí com o chefe da UMAR, ele está dizendo, faz de conta que está contando ali a vida dele para mim. Esse é o encontro anual dos insígnias de madeira. O insígnia de madeira, que é essas duas continhas que tem aqui no escolar, são os chefes que têm nível avançado. Então nós somos parte de um grupo mundial de chefes escoteiros que alcançaram esse nível. Como eu falei, eu levei 5 anos para me tornar um insígnia de madeira, ou seja, para ter o nível avançado e ter toda a formação escoteira que eu tenho. E todo ano, em setembro, na segunda semana, a gente se encontra para debater assuntos de questões gerais, né? Do movimento e do cotidiano, dos jovens e coisas assim. Esse aí foi um encontro realmente muito legal, inclusive. Eu comecei a ensinar, como eu falei, lá em 85, né? E fiz isso por muitas vezes, inclusive nas empresas lá, como a Richanone. Eu fazia palestras, né, na Herbalife, na Forever, empresas de nutrição que eu falei que eu trabalhei. Eu sempre isso me ajudou também a me capacitar como um palestrante, mas não era remunerado. Então eu comecei realmente minha carreira profissional como palestrante em 2011. Eu fui, na verdade, aqui na Docton, né, que agora não tem mais aqui, mas tinha a faculdade aqui, eu fui lá para ver uma pós-graduação. E o meu nome, como é um nome um pouco estranho, Deslandes, a menina que estava lá me dando as informações não entendeu o meu nome. Aí eu saquei, eu não era palestrante profissional, eu tinha cartão, né, de palestrante. Aí dei o cartão para ela para ler meu nome. Falei, você é palestrante? Sou, né? Aí ela me apresentou a Neuma, que era coordenadora da graduação lá de administração, e nesse papo com a Neuma, ela gostava muito das atividades extracurriculares, né, como é parte do projeto 5X para as escolas agora, né. Eu fiz alguns cursos lá com os alunos de administração, esse aí foi o segundo, se não me engano, foi uma turma menor, e tiveram uma primeira, a segunda e a terceira turma foram bem maiores, de neurolinguística, né, então eu ensinei PNL, programação neurolinguística aos estudantes, e eles gostaram muito. Tem alguns sites aí, alguns lugares na internet que tem o depoimento deles, porque realmente a neurolinguística ela te dá uma visão da vida diferente. Eu uso também no 5X isso, né? Você percebe o mundo, o processo de comunicação, de relação, de uma forma completamente diferente. Os pressupostos da neurolinguística são fantásticos e fazem parte também desse arcabouço, vamos dizer aqui, teórico, que eu uso para poder ensinar os meninos também, tá bom? Essa questão de ensinar faz parte do legado que eu pretendo deixar para a humanidade aí, né? Como ali o meu canal do YouTube, a minha conta no Instagram está dizendo 1.654 publicações, são vídeos, boa parte deles voltado aos pais, para ajudar os pais, como dizia Freud, né? Freud dizia que a mãe ela não vai deixar de errar, mas ela pode errar menos. Então a minha intenção nesse projeto aí era ajudar as mães a errarem menos, aprendendo um pouco, especialmente baseado, a princípio em neurolinguística, depois em psicanálise, a como ser mais, acertar mais, né? Como mãe e como pai. E também o canal do YouTube, que agora estão voltados também, né, tem lá ainda os vídeos antigos, mas estão voltados mais ao 5X. E isso faz parte do meu legado aí, né? Lá tem 1.200 vídeos lá no canal, tá bom? E você está convidado a conhecer um pouco mais da minha experiência teórica aí assistindo esses vídeos. Por causa da minha experiência lá com a Neuma, né, ela saiu da graduação e foi para pós-graduação. Ela me convidou a ser professor de pós-graduação lá na Docton também, e eu ministrei a matéria de líder coach para algumas turmas lá. Isso aí foi, se não me engano, a segunda turma.
Foi uma experiência muito legal também. Dadas essas experiências, na época eu vendia perfumes importados. Eu tinha um amigo, a gente visitava a empresa e vendia perfume nas empresas, né? Ia para o interior, fazia coisas assim. E a gente começou a pensar naquilo, inclusive o Nelsinho, né? O Nelson Oliveira é um palestrante excepcional. E a gente falou, vamos na prefeitura oferecer a palestra. Aí fui lá, e aquela época que as prefeituras elas começam o ano com uma palestra, né? Normalmente um evento de 5 horas. Foi o tempo que eles me deram lá. E nós vendemos para 2 prefeituras, a de cima aí, que tem o pessoal na mesa, Bom Jesus do Norte, e a outra ali do lado, São José do Calçado, 560 professores no total. Então, na época eu não tinha acesso à internet, então eu falei, não, caramba, eu queria alcançar os pais, mas não consigo alcançar os pais, vou ajudar os professores a quebrar o galho depois que o pai não faz serviço direito, desculpa aí. E aí os professores podem aprender. Fiquei muito animado, mas como as prefeituras demoraram a pagar a gente, meu Nelson, que se tornou meu sócio no projeto de ensino, né, depois, na escola de negócio que nós formamos, falei, cara, vamos sair negócio de prefeitura que é muito complicado. Pagaram, mas demorou, né? Aí nós começamos a trabalhar mais com empresários. Então aí, por exemplo, acredito que foi a primeira, se não foi a primeira, uma das primeiras palestras que eu fiz sobre neurolinguística para empresários, gestores lá de Cachoeiro de Itapemirim, que é uma área que a gente tinha muito contato com o pessoal do granito, né, maior exportador de granito do Brasil, se não me engano, muitos empresários dessa área aí. E aí a gente começou, e foi embora. Isso aí, algumas poucas fotos de eventos, né, de treinamentos para faculdades. Ali tem, por exemplo, a Faculdade de Pitágoras. Eu não sei porque que nós fomos, acho que nós fomos alugar um auditório, e aí a gestora acabou me contratando para dar uma palestra para os professores, né, foi bem legal também. Então, várias experiências de ensino aí ao longo dessa carreira aí como palestrante. E como coaching também, eu tenho dupla certificação internacional em coaching. Obviamente eu uso essa experiência do coaching para ajudar os jovens a alcançarem suas metas, que essa é a ideia do coaching principal, né? O coaching, por princípio, ele não é aquele negócio motivacional que normalmente as pessoas veem por aí. Coaching é um processo para se alcançar metas, coisa muito interessante, tá? Tanto é que esses 2 exemplos aí, aqui embaixo é a Randon, né? Foi a primeira empresa que eu atendi com grupo para trabalhar com coach de vendas na época. O coach se alcança pela formação que eu tive, eu posso trabalhar com qualquer tipo de processo, né? E esse pessoal aí, essa equipe de vendas deles, pra vocês terem ideia, eles na primeira semana depois da sessão, fiz uma sessão de coaching com eles aumentaram 110% as vendas, ou seja, mais do que dobrou as vendas em uma semana. E eu fiquei 3 meses com eles, bateram as metas todos os 3 meses, foi o que o Potter me falou, o gestor. Aquelas 3 ali de cima não foi para elas, né? Elas foi um outro trabalho de neurolinguística que eu fiz para essa escola, é uma escola que trabalha com pós-graduação, o SET. E eu fiz para a equipe de vendas deles, eles todos os 3 meses bateram todas as metas, porque esse é o método do coach leva a isso, né? Ajuda a pessoa a alcançar o melhor que ela é capaz de alcançar. E foi uma experiência muito legal. Eu tenho também essa experiência para agregar, né, valor na maneira como eu ensino os jovens. Em 2018, eu comecei a atender como psicanalista, né? Comecei a formação em 2016, em 2018 eu comecei a atender, esse foi o meu primeiro consultório. Estou ali lendo Bion, que é um pensador fantástico da psicanálise, uma das escolas de psicanálise, né? Isso também me capacita a trabalhar um dos conteúdos do 5X, que é a inteligência emocional. Então isso aí é bem interessante. Uma outra experiência que eu tive também, nesse mesmo ano, 2018, foi trabalhar como coordenador educacional da Uniletra, né? Esse pessoal que está aí é uma turminha que eu ensinei também neurolinguística para eles, mas o auditório que nós estamos aí é o auditório da Uniletra na época, tá bom? E aí eu aprendi bastante, eu já estudava bastante sobre finanças, li muitos livros sobre mentalidade, coisas assim, mas a experiência prática que eu tive foi essa aí. Inclusive eu coordenava os professores de finanças pessoais, e eu também comecei a ministrar palestras de finanças pessoais, eu tinha muita experiência de palestra, então os princípios eu já estudava e aprendi também com os professores lá. Isso aí, por exemplo, uma turma da Caixa Econômica, né, que a Uniletra fez uma parceria e nós fizemos 2 palestras, na verdade. Essa aí foi lá na Universidade Federal, né, a Caixa da Universidade Federal do Espírito Santo, e uma também no centro de Vitória, que eu também fui lá para dar palestra para o pessoal. Aí uma outra parceria com a Faculdade Salesiana. Esse que está na setinha amarela ali é o nosso professor de Bolsa de Valores, Marlon, lembrei o nome,
o Marlon, professor de Bolsa de Valores, e eu, nesse momento que ele está assistindo, eu estou dando a palestra de finanças pessoais para os alunos lá da faculdade, não lembro de qual setor, talvez administração, mas não lembro. Não sei como é que foi a parceria, porque não foi eu que fechei essa palestra aí, né? Eu só fui lá para dar a palestra. 2019, entrando Covid aí também, né? Eu comecei a fazer, eu estava numa sociedade psicanalítica, a Sumos, ali de Belo Horizonte, e eu fui professor de psicanálise online. Foi uma experiência boa em termos de aprendizado, mas falo a verdade para você, eu gosto de fazer vídeo, mas ensinar online o povo fica muito quieto. Eu gosto da presença, né? Por isso que agora o 5x é só presencial, né? Apesar que tem conteúdos colocados aqui na internet em vídeos, né? Mas eu gosto muito de que as pessoas participem, né? De poder ter essa vivência com as pessoas. Isso com certeza também aumentou a Sumos, agregou muito valor para a minha formação, para o meu conhecimento, né, para a minha capacidade também dentro da ideia lá da inteligência emocional que tem a ver com 5x. Agora 2024, né, que eu estou gravando o vídeo, esse aí nós fizemos um primeiro projeto, né, piloto lá na igreja, inclusive a gente está já para fazer um outro aqui num projeto social, e vamos começar a contactar a escola. Se você é um pai, por exemplo, e está assistindo esse vídeo, pode também nos ajudar a ter contato com a escola do seu filho para poder passar o 5x, e depois assiste o vídeo que eu explico o 5x, que vale muito a pena, vai mudar a vida completamente do seu filho, tá bom? Esse aí foi o primeiro, o Heitor foi o primeiro aluno formado, né, do 5x, a gente vai colocar outros aí depois também, e esse é a minha história, né, associada a ensinar e associada a esse processo que foi a minha vida, que eu digo para vocês que me capacitou a entender a importância dos princípios que eu trabalho no 5x para a vida do seu filho, como isso vai fazer uma mudança absurda, tá bom? Se você não assistiu ainda, assiste o vídeo lá que fala do projeto, você vai ver que a gente trabalha 25 pontos, e um pouco mais até, né? 25 competências interessantes, 5 em cada um dos 5x, para poder ajudar teu filho a ser uma pessoa que tem uma vida melhor, mais satisfatória, com mais realizações e com melhores relacionamentos, muitas coisas interessantes de uma história aí de quase 40 anos, né? Eu comecei em 85 a estudar desenvolvimento pessoal, agora nós estamos, ano que vem, né, faço 40 anos de estudo e ensino dentro dessas áreas aí, tá bom? Então, prazer estar com você. E qualquer coisa, coloca a sua dúvida aqui, né, a respeito do que foi falado, ou de qualquer coisa do 5x, estou à disposição, tá bom? Grande abraço.